Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, em nome de Deus e de Jesus. Hoje é um dia um pouco mais especial para a Casa Espírita André Luiz, pois recebemos um visitante da Casa de Maravilha, né? Centro Espírita Emmanuel, o nosso irmão Valmor Barfknecht e a esposa Nica, que veio como anjo da guarda, né? Protetora dele. Faz parte das nossas casas espíritas da 16ª URI e todo ano tem um rodízio que cada casa visita a casa mais próxima. E nessa semana, no dia de hoje, então Maravilha vem nos fazer essa honra de fazer a palestra aqui com o nosso irmão Valmor. E quinta-feira, dia 18, a nossa irmã Aide também se fará presente em Maravilha lá, fazendo a exposição da noite, né? Então, seja bem-vindo, seu Valmor, esposa, e todos também que aproveitem ao máximo essa noite. O tema de hoje que ele vai tratar é Vivendo a Doutrina Espírita. Do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 54. Fariseus, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Jesus, Lucas 12:1. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e tenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos, individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levido de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o Mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Nesse momento, vamos esquecer um pouquinho dos nossos problemas do dia a dia e vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, e ao Mestre Jesus. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos essa noite, todos em busca de conhecimento das palavras do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Agradecemos pelo final de semana que tivemos, agradecemos pela nossa família, pelo nosso lar abençoado, pelo nosso trabalho,
E agradecemos em especial pela nossa saúde, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos familiares. E com esse sentimento de gratidão, porque nós estamos com a nossa saúde em perfeitas condições, e assim nós recomendamos os nossos irmãos que estão passando por enfermidades nesse momento. Enfermidades do corpo físico, do espírito, que os trabalhadores abnegados a serviço do bem possam confortar esses irmãos e também seus familiares, que muitas vezes se desesperam, que possa ser fortalecida a fé dessas pessoas, na certeza de que Deus olha por todos nós. Recomendamos também nossos irmãos desencarnados, muitos que se encontram aqui conosco, e que assim como nós, também vieram buscar conforto, consolo para os seus problemas, para as suas dores. Nossos irmãos desencarnados que têm um nome no nosso livro. E aqueles que nos lembramos que desencarnaram há pouco tempo. Que as caravanas trabalhadoras da espiritualidade, trabalhadores da saúde, possam acolher esses irmãos e lhes dirigir ao tratamento necessário no mundo espiritual. Recomendamos os nossos idosos, as nossas crianças e jovens, da nossa comunidade de Campo Herê, dos municípios vizinhos. E assim também pensamos em todo o nosso país e em toda a nossa humanidade. Que Deus, nosso Pai, possa colocar no coração de cada um pouco mais de amor, de empatia, de solidariedade. E que nós possamos todos os dias tirar um tempo, fazer uma oração pela humanidade, para que acabem essas guerras, essas lutas por poder transitório. Que todos nós possamos ter esse pensamento e fazer uma oração pelas outras pessoas. Agradecemos a equipe espiritual da nossa casa, em nome do nosso irmão André Luiz, diretor, e assim agradecemos a toda a equipe, em cada trabalhador, que faz parte da disciplina da casa, que faz parte da organização, todos esses trabalhadores maravilhosos que fazem esse ambiente se tornar desse jeitinho para nós. Pedimos também a espiritualidade que inspire e intua nosso irmão com amor, para que ele possa explicar o Evangelho dessa noite. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por aberto a doutrinária de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, que estás no universo, santificado seja teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja.
Boa noite a todos. Olha que coisa boa, aqui lá em casa não tem dessas coisas. Tem um riozinho aqui perto, um açude, pesca e pague. Tem. Diz que quando a gente está nervoso a gente tem que ir pescar, né? Então, seria bom. Estava vendo André Luiz. 16 livros daquela obra que começa no nosso lar e a vida continua, é o último. Eu li toda aquela série André Luiz sozinho. E agora a gente está estudando, tem um grupo chamado Missionários da Luz de Xanxerê, eu saio de Maravilha uma vez por semana e vou para Xanxerê. Só para estudar André Luiz, a gente está no Libertação, que é o 6º livro da série. Talvez a melhor definição que eu ouvi de André Luiz foi de um irmãozinho chamado Lafayette, o seu Donavo Lafayette. André Luiz, o repórter que conseguiu unir o mundo espiritual e o físico nas mesmas obras. Fez uma interligação perfeita. Digo para vocês, o melhor curso que eu fiz durante o período de busca de conhecimento espírita foi nas obras de André Luiz. Dá uma base, assim, que aquilo que as obras básicas nos dão, André Luiz nos esmiuça. Ele torna fácil de entender aquilo que a gente tem lá. Mas vamos lá, vivendo a doutrina espírita. Minha primeira experiência, olha que eu fui um alemão chato, difícil para ir numa casa espírita. Rapidamente, assim, eu tinha uma senhora que morava comigo e ela tinha mediunidade descontrolada. E acontecia uma série de fenômenos que a gente tinha que usar muita força física e chamar pastor e chamar coisa, até que um dia alguém disse, isso é mediunidade não educada, precisa ser educada, tem que ir Lar de Jesus de Xanxerê, uma casa espírita. E assim foi feito. Por 2 anos aquela senhora frequentou aquele local, me trazia, me mostrava os livros, as histórias, o que ela aprendeu, e o alemão era birrento, burrento, emburrado, porque aquilo que nós aprendemos foi de que aquilo era uma coisa que nós não deveríamos nem sequer passar na frente. Na época que eu fiz o ginásio, lá em 1965, né? A maioria lembra disso, né? A gente tinha aula de religião, mas era o catolicismo. Daí eu fui fazer contabilidade, Colégio La Salle, a única e verdadeira, Então se criou um campo vibratório que estamos começando a quebrar agora. Hoje as pessoas estão começando a nos aceitar, mas ainda nós temos muitas barreiras a romper para que o espiritismo realmente se instale. A minha primeira experiência, então, eu fui, depois de 2 anos, aquela badabá, tá bom, eu vou. E fui. Era próximo ao Natal. Uma palestra sobre Natal, onde falaram de Jesus como eu nunca tinha ouvido. Maravilhosa exposição, Jesus realmente iluminado, sabe? Como deve ser. Era diferente, e não era aquilo, não caiu coisa, não pediram dinheiro, não tinha que fazer trabalho lá, caiu tudo aquilo que eu sabia, mas como eu fui enganado? Como as pessoas foram enganadas? Eu já entendi que quando nós adentramos a uma casa espírita, se faz necessário entender que algumas verdades que nós trazíamos como eternas, solidificada, cristalizada, não são tão cristalizada, tão solidificada e tanto quanto nos falaram.
Quando nós adentramos uma casa espírita, precisamos nos permitir modificar. No fundo da casa, lá assim, na cor, tinha uma frasezinha assim: nascer, viver, morrer, renascer, ainda tal qual é a lei. Gente, isso muda tudo. Foi um baque. Peraí, eu era um corpo que tinha nascido e tinha ganhado uma alma, e que se não fizesse bobagem chamado pecado mortal, ia para o céu ou ia para o inferno. Dependendo das besteirinhas, se fosse meia fraca, ia passar pelo purgatório. Muda completamente aquilo que nós tínhamos por conhecimento real. E olha que eu levei muito tempo, isso eu levei até os 30 e poucos anos para ir para a casa espírita. Depois que eu deixei de ser um corpo que nasceu, passei a ser um espírito eterno, criado por Deus, simples e ignorante, e aos poucos evoluímos. Um espírito que morreria, nasceria, reencarnaria, e ainda se abre a possibilidade de ir para mundos superiores. Já pensaram nisso? Eu lembro o nosso lar, do André Luiz, lá quando ele narra aqueles lugares na cidade nossa, aqueles parques, aquela água limpa, aqueles bosques lá. E a gente vive aqui encarnado com uma humanidade hostil, que não cuida dos rios, não cuida das terras, não cuida uns dos outros, sujamos a nossa cidade. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações bem difícil. Foi um choque, sabe, aquele primeiro momento. Mas, com a doutrina espírita, eu tinha agora um motivo para viver. Opa, já começou a valer a pena viver. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 13º, só uma frasezinha, diz lá: certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos do mundo material. O objetivo da vida deve servir ao aperfeiçoamento moral. E a ajuda dos órgãos, a encarnação é uma bênção, porque nós podemos vivenciar situações, tirar proveito e crescer com elas. Essa é a razão que nós estamos encarnados, que estamos aqui. Aqui? Por que o aperfeiçoamento moral? A gente está num mundo de provas e expiações. Se estamos aqui, nós temos uma escadaria boa ainda para subir, né? Não mais estamos num único planeta habitado do universo, que a gente sabia disso, né? A Terra, o resto era tudo para nós ver que era bonito, as estrelas, o céu, os planetas que compõem o sistema solar, era só para nós achar bonito, né? Mudou, gente, a doutrina espírita, isso mudou, que descoberta, hein? Mas provas e expiações, o que é provas? Provas são a escolha das dificuldades que escolhemos para passar na nossa encarnação, preparando-nos no plano espiritual, linhas gerais. Ou provas escolhidas quando a reencarnação é compulsória para aqueles irmãos que ainda não têm condição de escolher, mas já tem uma definição. E expiação. Ai, como ele sofre, nasceu para sofrer. Verdade. Muda tudo também. Aquele Deus vingativo não tem mais. Expiação, consequência das nossas ações. Lei de causa e efeito. Expiamos o mal que fazemos. Tem dentro do céu e inferno um capítulo chamado
Código Penal da Vida Futura. E ele define bem como nós estamos aqui. Artigo 1º. A alma ou o espírito sofrem na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a sua vida corporal. Olha a importância da vida corporal. Nos despojarmos das imperfeições. Seu estado no plano espiritual, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de depuração. Me esforcei para ser melhor? Não? Fica difícil, né? Artigo 2º. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento e privação de prazer. Ah, mas eu estou sofrendo. Consequência, privação de prazer. No mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazeres e atuação de sofrimentos. Se eu tivesse explicado isso quando eu estava fazendo a 4ª série forte, lá em 1967, gente, quanto eu teria progredido? Teria agido diferente em quantas vezes? Uma das coisas interessantes que tem nesse livro é os depoimentos dos nossos irmãos, que é para dizer, eu fiz e me dei bem, e eu fiz e não deu certo. Tem nos depoimentos do livro Céu e Inferno espíritos numa condição mediana. Um cidadão chamado José Bré. Ele era avôzinho maravilhoso, fecundo. Impecável a criatura nas suas ações. Desencarnou e a netinha espiritualmente possa fazer uma entrevista com o avô, porque deve estar escamoteando pelos mundos maiores. E a surpresa, né? Pergunta, caro avô, quereis dizer-me como está entre os espíritos? E ele diz, espio minha falta de fé. Que surpresa. Mas a bondade de Deus é grande, leva em conta as circunstâncias. Eu sofro, não como poderás entendê-lo, mas de desgosto por não ter empregado bem o meu tempo na terra. A falta de usar e de empregar bem o nosso tempo com os órgãos físicos. E ele justifica. Ela pergunta para ele, como não empregaste bem, vô? Sempre viveste um homem honesto. Eu lembro das minhas netas, né? Ai, vozinho amado. Sim. E o senhor José diz, sim, um homem honesto, sob o ponto de vista dos homens. Mas há um abismo. Um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Diante dos homens se fazem crimes, tem um bom advogado, se faz, agora perante Deus e perante a consciência muda tudo. Hoje nós estamos vivendo uma coisa assim bem difícil, né, em termos disso. E com o conhecimento espírita? Ai, gente, deixou de que aquele espaço que nós tanto temíamos, né? O chamado inferno. Ainda bem que só lá em Gavelândia, onde eu fui criado, lá que era pequeno, que o pessoal tinha medo do inferno. Aqui em Santa Catarina o pessoal não se preocupava com isso, porque vou dizer para vocês, era ruim. Ufa! Como gostei quando acabaram com o inferno. Tinham me ensinado diferente, gente. Um pecado mortal, quando eu fiz o catecismo lá em 1966, e você passará a eternidade no inferno. Gente, era isso mesmo, você morria de medo. Passou a ser um estado de consciência.
Eu posso estar aqui bem, com a consciência tranquila, ou eu posso estar aqui com a consciência me atormentando por imperfeições, por crimes que eu tenha feito contra Deus e contra o irmão de caminhada, contra a natureza. É diferente. Muda tudo. Passou a ser um estado de consciência, você não vai mais para o inferno. Que coisa boa! Mas os nossos pensamentos é que determinam o estado de nossa consciência. Atormentada, negativa ou em paz. Com o dever cumprido. Sem ter destruído a vida, as coisas de alguém, sem ter machucado, manchado as coisas dos outros e as nossas próprias. E existe a reencarnação, o conhecimento espírita. Ai, que coisa boa, então na próxima eu acerto tudo. Na próxima a gente resolve, né? Não, gente. É agora, tá errado. Já podemos fazer melhor e devemos fazer melhor a partir dessa vida. No momento que a gente tem o conhecimento espírita, a vivência espírita, a gente pode melhorar agora. As penas não são eternas. Não. Vamos lá para o céu e inferno. O que diz? Código Penal da Vida Futura, lá no item 16, são 33. Arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta, é preciso ainda expiação e reparação. O arrependimento abranda as dores, quando você faz uma falta grave. A expiação traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Artigo 17. O arrependimento pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer tempo, e se é tardio o teu arrependimento, você sofre por mais tempo. Então, a reparação consiste em fazer o bem àquele que se fez o mal. Temos que engolir o orgulho para poder dizer: eu errei, me perdoe. Aquele que não reparar os seus erros nessa vida, daí vai para a próxima. Né? Nos diziam: você só aprende sofrendo, só pela dor. E eu vi em casa espírita isso, gente. Não é assim. A dor, para aquele que não tem resignação, ela vai deixar revoltado. Ele vai se voltar contra Deus, contra Jesus, contra os familiares, quando sofre. Aquele que não tem conhecimento, ele não vai ser alguém que vai se curar facilmente, vai ser um revoltado. Então, a doutrina espírita nos esclarece. Pelo conhecimento que o espírito aprende. Você aprende, a dor bate, e você faz uma coisa chamada reforma íntima. Você se modifica, e através dela nós nos melhoramos. Substituímos ações por ações nobres, aquelas ruins, né? E espiritualmente falando, moralmente falando, a gente se modifica. O grande legado da doutrina espírita para nós é o conhecimento. A vivência espírita é isso, vivendo a doutrina espírita, fazendo a reforma íntima, se modificando, crescendo. Entre as modificações, coisas eternas, assim. Eu gostava de uma menina que estudava comigo há uns 15 anos atrás. Mas é o Garnor. A criação do mundo em 6 dias. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Para mim que gosta de pescar lambari, passarinhos cantando, peixes na água, a criação foi maravilhosa. No 6º dia, Deus criou o homem e os animais. Gente, criou a mulher também, olha que coisa boa.
Se já pensaram se ele não tivesse cansado, quanta coisa boa ia fazer para nós? Quando a coisa começou a ficar boa, cansou. E nós engolimos isso como uma verdade eterna. Não é assim, gente. A Gênesis nos diz que... A Gênesis, não vou ler para vocês, mas está aqui, ó. Tá bem. Eras geológicas. Né? Por causa da minha briga com o relógio, nós não vamos ler aquilo ali. Adão e Eva. Raça adâmica. Muda. Está na Gênesis. Era uma verdade assim. Ai, Adão, costela, Eva, serpente, fruta, pecados, sofrimento para todos. E a gente acreditou nisso durante séculos. O culpado era o Adão. Mas somos uma raça adâmica, sim. E hoje a gente sabe, por aquilo que tem divulgação, que existem seres chamados reptilianos, insetoides, felinos, né? Espíritos diferentes em outros orbes, outras galáxias que habitam o universo. Raça adâmica. O que é? Seres eretos com 2 pernas, 2 braços, uma cabeça. Alguns têm olhos maiores, outros menores, mas essas são as raças adâmicas. Nós somos adâmica. Quando eu fazia a 6ª série forte lá no ginásio, estudava à noite, nós tínhamos aula de religião. E teve um dia que menino, aquela aula de religião, era assim, bem legal as aulas, né? Fizemos aquele círculo lá, bonitão, e o menino olhou para a professora e disse: professora, olhe bem, se Adão e Eva só tinham 2 filhos, como foi a procriação da humanidade? Gente, ela olhou para ele assim e... Eu também queria saber. Vocês querem saber também? Né? Hoje o senhor perguntou e vamos ver o que ela disse. E ela disse: menino, você não tem fé? Foi tudo que ela conseguiu responder. Porque é uma pergunta que, de certa forma, deixa no fogo. Na Rede Tupi, eu tive o privilégio de ver Chico Xavier dando entrevista e quiseram pôr ele no fogo. Chico, Abel, Caim, como foi a procriação da humanidade? E o Chico disse: cabe aos homens, essas mentes prodigiosas que estudam, pesquisar mais a fundo essas situações. Conta que Adão e Eva, além do Abel e o Caim, tiveram mais um 3º filho chamado Sete. E que após o acidente entre Abel e Caim, Caim se refugiou numa tribo distante e teve uma prole numerosa. Então não eram só os 2. E na Gênesis, vou ler para vocês aqui, criação do mundo. Vamos ver o Adão aqui. Raça adâmica. Segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes migrações, ou querendo ser uma dessas colônias de espíritos vindo de outra esfera que deram nascimento à raça, simbolizada na pessoa de Adão. E por essa razão chamada de raça adâmica. Fica mais fácil, né? A gente engolir aquilo, 2 filhos. Realmente era confuso, né? Mas, para nós realmente termos uma vida espírita, esse conhecimento, nós temos a codificação com 5 livrinhos, né? A melhor coisa que tem, vocês devem ter feito isso aqui, é estudar esses livros da codificação em grupo. Ai, como a gente aprende, né? Olha bem, o primeiro item de cada um dos livros da codificação.
1857, Kardec perguntou para os espíritos, a primeira pergunta que foi feita: o que é Deus? Não é quem. O que é Deus? E eles responderam: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Simples. O segundo livro foi o livro dos médiuns. Primeiro item do livro dos médiuns. A pergunta é: há espíritos? E a resposta, quando eu vi isso aqui, gente, eu também era. E ainda continuo. Há espíritos é a resposta, só 2 linhas. A dúvida concernente à existência de espíritos tem por causa primeira a ignorância da sua verdadeira natureza. Nós ignoramos, desconhecemos, não sabemos nem quem nós éramos. Que éramos espíritos criados, simples, ignorantes, fadados à evolução, e que temos que corrigir as nossas imperfeições. Ignorância. Por quê? Por que não nos ensinaram isso? Não é? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ai, gente, primeiro capítulo do Evangelho. Vocês lembram o que diz? Eu não vim destruir a lei. Espera aí. Se Kardec não veio destruir a lei, então, a primeira revelação, Moisés, com os 10 mandamentos, continua. Será que nós aprendemos todas as lições dos 10 mandamentos? Olha aqui, ó, não tomai seu santo nome em vão. Amarás o teu Deus, o único Deus. No primeiro capítulo, não tomai santo nome em vão. Eu já vi muitas vezes palavrões, né? Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, quer dizer, tire um dia para o teu espírito. Honrai pai e mãe. Uma vez, pai e mãe, a gente respeitava, bastava um olhar. É que eu fui criança em 1900 e... faz bastante. Na década de 60 e alguma coisa, 70 por ali, a gente tinha outro comportamento. Hoje é difícil. Não matareis. Eu fiz uma palestra, uma pesquisa, deu mais de 40 mil assassinatos entre acidentes de trânsito, acidentes de trabalho. Deu mais de 100 mil mortes no nosso país no ano passado por acidentes, por arma de fogo, arma branca e vinganças e outras coisas. Não cometereis adultério. Deslanchou isso, a moralidade caiu de uma forma vergonhosa. Não furtareis. Governo federal, governo estadual, municipal. Fui funcionário público 30 anos. Tá? Trabalhei 12 anos numa empresa particular, numa fábrica. Tinha a administração e era aquilo ali, tudo certinho, né? Mas, confesso para vocês, é decepcionante. Não furtareis. 8º, não prestarei falso testemunho. Hoje já puseram até um nome, né? Fake news, não faça isso. Não desejarei a mulher do vosso próximo. Porque as mulheres estão olhando aí, vale para os dois, peraí, isso aí é moralidade, tem que se cuidar. E não desejai as coisas alheias. Essa foi a primeira revelação que nós ainda não colocamos todas elas em prática. A segunda é do Cristo. Não veio destruir a lei. Ele veio cumpri-la, desenvolver e dar sentido. Apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. E definiu amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Onde está o amor das coisas de Deus? Naquela plantinha, naquela fruta.
no bichinho vivo, no passarinho, no teu irmão de caminhada. Sim, amar a Deus é isso, é a criação. E a terceira revelação, o Espiritismo, né? Uma nova ciência que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis a existência do plano espiritual, do mundo espiritual. Então, gente, o Evangelho não ofende ninguém, não traz nada, só nos mostra que temos linhas a seguir. O céu e o inferno. Isso aqui é um livro, gente, eu estudei ele em grupo, é maravilhoso. Começa assim, ó. O futuro e o nada. Há um porvir. E esse porvir para nós vai depender das nossas ações. Há alguma coisa mais desesperadora do que o pensamento da destruição absoluta do nosso corpo? O nada. E aqui vem dizer, há um porvir que está recheado de documentos, de depoimentos de irmãos desencarnados que dizendo, eu fiz e deu boa ou deu ruim. Uma linguagem mais jovem, né? A Gênese. O que é a Gênese? Caracteres da revelação espírita. Pode-se considerar o espiritismo uma revelação sobre o que está fundada a sua autenticidade? De que modo foi feito? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra, quer dizer, em todos os pontos, ditada pela espiritualidade. Nós temos aqui livro para muitas encarnações, para estudar, conhecer, para pôr em prática. Essa é a parte difícil. E esse conjunto de obras, o filme Kardec mostra, né? Foi feito um lindo montão lá e ateado fogo, porque ele nos tiraria daquele domínio, aquela caixinha que chama-se doutrina, que você aprende que você vai daqui até ali, só ali até aqui. E a doutrina espírita abre, nos expande. Ela torna nós alguém com a grandeza do vir a ser. É diferente. Por isso que tinha que podar. Vocês já ouviram. Nós somos governados pela religião, pela política e pelos cascais, pelo dinheiro. Estamos sempre à mercê disso. Sim. Céu e inferno na plano espiritual. Por que nós vivemos isso? No Livro dos Espíritos, na questão 391. Olha a importância que tem isso aqui, ó. Sobre aquilo que a gente vive hoje na atualidade. Mas é isso mesmo. Querem ver? Kardec pergunta, antipatia entre duas pessoas que nascem em primeiro lugar naquela cujo espírito é pior ou menor? Em quem nasce a antipatia? E os espíritos responderam, numa e noutra, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que possa julgar e o desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma, então, em ódio, inveja e lhe inspira desejo de fazer o mal. Vou ter que prejudicar esse cara, acabar com ele. É assim. E o bom espírito sente repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos, sentimentos antagônicos. Mas o bom espírito, seguro da sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Não sou eu. 391 do livrinho aqui. A gente sempre dizia que Deus era injusto, né?
Nossa, mal, punitivo. Dos livros do Chico, ditado pelo nosso irmão André Luiz. Rapidamente, uma historieta bem curtinha aqui. André Luiz estava com um instrutor calderaro naquelas visitas de assistência. E ele narra: temos aqui, disse meu instrutor, indefeso companheiro de outras épocas, reencarnado em condições dolorosas. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha com passes reconfortantes em virtude da horrível estrutura orgânica do filho. Ela, encadeado há muitos séculos, a razão que a pobrezinha está sofrendo. E, após a explicação, narra André Luiz: em rápidos minutos achávamos em pequena câmara onde magro doentinho repousava choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo pelo estranho aspecto que apresentava. O menino enfermo inspirava piedade. Olha as condições do irmãozinho. Paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, com 8 anos de existência. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentimento sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Tudo isso que ele está passando é uma sentença lavrada por ele próprio. Por quê? Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem política administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Daí ele desencarnou também. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inominável suplício. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram. Muitas, contudo, seguiram-no obstinada por anos lá fora. A malta outrora densa, aquela coisa escura, foi rareando. Hoje em processo de transformação. Com lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o nosso menino, que ele narra assim, o desgraçado aprestou-se para essa fase conclusiva de resgate. Conseguiu a presente reencarnação com o propósito de completar a cura afetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. Quando a gente vê uma criança paralítica, surda, muda, com muitas coisas, às vezes atrofiada, a gente... E Deus não tem dó das criaturas. Se Deus existisse, eu já ouvi essa frase, não estaria assim. Isso aqui é só para mostrar que Deus não é punitivo, não é vingativo, isso é consequência de ações praticadas por um espírito sem limites morais, egoísta. E aquilo é consequência. E teve aquela senhora que se dispôs a receber ele, sabendo de todas aquelas dificuldades que passariam. Vou dar uma pedrada naquele relógio. Vivendo a doutrina espírita, então a gente aprende que o Deus é amor, é bondade. Esquecimento do passado. Eu não lembro. Que bom, né? Se você lembrasse todas as maldades que você foi, a bênção de você estar encarnado, escapando daquelas coisas tristes que fez. A fé espírita, nossa, é diferente, porque a gente sabe por quê, é raciocinada. Sabe? Eu vou fazer isso por quê? Eu vou perdoar por quê? Perdão. Antigamente era assim. Ai, ele não merece, mas eu vou perdoar.
Vou pôr uma pedra em cima. Mas embaixo da pedra tinha um sentimento latente ainda. Depois, tá, eu perdoo. Vai. Com o crescimento, desenvolvimento do espírito, você olha alguém que poderia, de certa forma, te ofender e você diz assim: ainda faz essas besteiras, ainda comete esses atos, ainda diz palavrão. Não precisa nem perdoar mais. Você já nem leva em consideração, você entende que aquele é um irmão que ainda não evoluiu. A gente muda. O conhecimento espírita, a vivência espírita nos torna diferentes. Lei do trabalho, gente. Sem trabalho ninguém, sem estudo, sem trabalho ninguém progride, ninguém evolui. Tio Raul Teixeira falou uma frasezinha assim: espiritismo não é para quem quer. Vocês devem ter visto, é para quem aguenta. Pensa num alemão que escutou aquele contestou: tio Raul, pelo amor de Deus, espiritismo é coisa boa, traz luz, traz paz, traz harmonia, traz perdão. Passado alguns anos, hoje a gente entende que espiritismo é para quem aguenta. Porque quando a gente abre e olha como a moralidade de hoje está indo pelo ralo, é muito difícil. A gente tem momentos assim que dá vontade de rasgar o diploma de pescador. Ainda bem que vocês não têm essas coisas. Mas a grande coisa do espiritismo é o conhecimento, é esse legado que nos mostra a grandeza do vir a ser, que nós podemos nos construir em espíritos melhores. Para terminar, nós estamos estudando o livro dos médiuns, versão Trovão. Jacobson Trovão, ele grava as aulinhas, é aula de 1 hora, a gente escuta em casa e depois vai. Na aula 33 do Trovão, ele coloca sobre criações mentais. Segundo o Trovão, e ele tem razão, se todos nós vibrássemos positivamente, produzíssemos luz, nós teríamos condições de terminar com o umbral. O umbral se extinguiria por falta de energias que dão sustentação lá. Então, olha a grandeza do vir a ser que nós temos. E isso está no nosso querer. Pode ser na próxima década, pode ser no próximo século, daqui a milênios, mas é nós. Depende de nós. Obrigado, Campoeirinha. Obrigado, gente. Continuamos com o nosso pensamento elevado. Agradecemos por esse momento, por essas palavras, por essas reflexões. Que possamos levar conosco e em nossas casas, no nosso aposento íntimo, na nossa intimidade, cada um de nós possa refletir com mais profundidade todos os ensinamentos que ouvimos aqui hoje. Agradecemos mais uma vez a equipe espiritual que estamos presente, que possamos todos nós nos manter em sintonia para o momento do passe, e assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrada a doutrinária dessa noite. Que assim seja.